Se tem um diretor que é excelente, mas também muito controverso em Hollywood, na verdade, foi o Stanley Kubrick. Ele fez filmes incríveis como Laranja Mecânica, O Iluminado, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Barry Lyndon e também De Olhos Bem Fechados, a última obra de Stanley Kubrick. E não poderia ser tão poético quanto o que foi, porque ele faleceu antes mesmo do filme ter sido lançado nos cinemas. Existem alguns boatos de que ele até faria alguns ajustes a mais no filme antes de entregar, mas ele faleceu 6 dias depois que ele entregou o filme para a Warner. A Warner revisou o projeto dele e falou, vamos lançar mesmo assim. O filme lançou, foi um grande sucesso na época e também foi um ponto final na carreira de um dos maiores diretores de cinema. Só que teve muita história por trás desse filme e eu quero falar delas aqui. O Kubrick ele era um leitor ávido, assim, ele lia muita coisa e muitos dos filmes dele são baseados em livros que ele gostou, ele leu, gostou e quis fazer um filme. E De Olhos Bem Fechados é um desses, baseado num romance austríaco chamado Breve Romance de Sonho. Kubrick basicamente pegou esse livro e transportou ele para o cinema, modificando que o livro se passa em Viena e o filme em Nova York. Só que existem cenas no filme que são idênticas ao que é relatado no livro, para você ver o quanto ele deve ter gostado desse livro na época. Falando sobre ele ter passado em Nova York, tem uma loucura aí, tá? O Kubrick ele era um cara que odiava viajar e ele tinha muito medo de avião. Por isso era muito difícil ele sair de Londres para filmar os filmes dele. O cara pegou um set gigantesco em Londres e recriou Nova York, usando letreiros idênticos, fachadas idênticas. Cara, tudo isso para não pegar um avião e fazer o filme lá em Nova York. Mas os absurdos desse filme não param por aí. Teve os absurdos também que ele fez ali na hora de criar a relação entre o Tom Cruise e a Nicole Kidman, os personagens. Stanley Kubrick ele controlava tudo, até mesmo a emoção do casal. Tom Cruise e Nicole Kidman na época eram um casal real e eles estavam no auge da carreira, no auge da beleza deles. E era exatamente isso que o Kubrick queria. Mas ele não queria um casal feliz em tela. Então ele proibiu os atores de discutirem sobre as cenas um com o outro. A Nicole Kidman até falou que o Kubrick ele fazia ela contar segredos muito pessoais para ele e para outras pessoas para gerar um certo ciúme entre o Tom Cruise e a Nicole Kidman real para cenas. Além disso, existe um boato que nunca foi muito bem confirmado de que os dois atores eles não poderiam nem dormir nos mesmos hotéis em Londres. Eles dormiam em hotéis diferentes, não em quartos diferentes. Além disso, algumas cenas do filme foram feitas com eles separados. Até mesmo cenas mais íntimas eles faziam em dias diferentes para gerar ainda mais desconexão entre o casal. Isso era uma parte central da história, tanto que tem uma cena icônica desse filme que é a discussão entre o casal e muitas partes dessa discussão foram gravadas meses depois da outra. Então, por exemplo, o Tom Cruise chegava, gravava a parte dele, 2 meses depois a Nicole Kidman gravava a parte dela. 2 meses depois... pois é. Hoje em dia a gente tem filmes que são gravados em 3 meses, 2 meses. Como assim 2 meses depois? Até hoje esse filme ele tem um recorde no Guinness de mais tempo de gravação. Foram 400 dias de gravação. Mais de 1 ano. Tom Cruise teve uma cena que ele tinha que subir uns degraus e entrar por uma porta que ele teve que refazer 94 vezes. Pra você ver como o Kubrick não era um diretor fácil de se trabalhar. Ele achava que isso dava mais autenticidade pra cena e fazia o ator ficar mais vulnerável, fazendo ele criar aquela cena mais realistamente. Não sei nem se realistamente existe, mas é isso aí. Tudo bem, essa parada de repetir 94 vezes, eu não sei se realmente intensificava pro ator, mas uma coisa que é muito perceptível nesse filme é aquela simbologia das cores. Muitos diretores e criadores de conteúdo usam a simbologia das cores para se comunicar ainda mais intensamente com o interlocutor. Assim, a pessoa ela se sente ainda mais dentro daquela situação. Em De Olhos Bem Fechados, o Kubrick usou tanto o vermelho quanto o azul para intensificar emoções. O azul focando no distanciamento, na frieza, em um relacionamento para acabar. Já o vermelho focava no desejo, na tentação, no impulso, na vontade de fazer algo. E aí quando você sabe disso e você assiste o filme, você percebe claramente essas cores nas cenas. E é muito legal porque o Kubrick ele colocava isso na cara assim, e não um itemzinho pequeno.
era na cara e deixava mais intenso ainda realmente a cena. Além da teoria das cores, o Kubrick ele trouxe muitas outras coisas interessantes para esse filme. Existe uma cena que é a famosa cena da seita. Nessa cena, toca um som ortodoxo romano de trás para frente para criar ainda mais aquele impacto de ritual. E os figurinos e as máscaras que as pessoas usam são inspiradas em pinturas barrocas e rituais venezianos. Tudo isso para criar intencionalmente um sonho lúdico, algo estranho o suficiente para te incomodar. O Kubrick ele escondia muito o que era de fato esse filme. Ele nunca explicava, nem para os atores, nem para quem estava ali na produção do filme. Outra coisa muito proposital, porque o filme inteiro ele funciona como um sonho, ou até mesmo um pesadelo. Toda hora tem um espaço enorme, as coisas acontecem de uma forma lenta, as ruas estão quase sempre vazias, neon exagerado, diálogos quase hipnóticos, lentos, calmos. A Nicole Kidman fala muito devagar nesse filme, muito pausadamente nesse filme. E é por isso que o final desse filme, ele foi muito discutido na época, porque a gente pode ver o final de uma forma literal ou também procurar algumas metáforas. É um casal tentando lidar com fantasias, é o medo, é a confiança, a culpa, tudo isso encapsulado num filme onde um cara fica querendo trair a esposa o filme inteiro e ele não consegue, e a mulher dele, toda vez que olha pra ele, fica falando que sonhou que tava transando com um monte de homem. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E o Kubrick era genial nisso, cara. Ele sempre deixava espaços, lacunas muito bem preparadas pros finais dos filmes dele. Acho que pelo motivo de trazer uma interpretação maior para aquele filme. E ele não fez isso, né? Obviamente, só de Olhos Bem Fechados. Muitos outros filmes dele têm esse processo de interpretação e também esse processo de o que está sendo vivido é um sonho ou é uma realidade. Isso é muito legal e muito crucial para as obras do Kubrick. Até mesmo em Iluminado, em 2001 ou até, né, no próprio Laranja Mecânica. A gente tenta interpretar da forma que a gente quer o que aconteceu no final daquele personagem. Claro, o Iluminado tem um final um pouco mais, né, pregado ali, só que mesmo assim é uma interpretação de o que de fato aconteceu, o que de fato não aconteceu, o que de fato aquele menino era. O maior exemplo disso, né, de como o Kubrick tinha essa assinatura dele nos filmes e de como ele gostava de finais ambíguos é por exemplo, a Inteligência Artificial. Não é um filme que ele chegou a dirigir, até porque ele já tinha falecido, mas ele desenvolveu esse projeto durante muitas décadas. O Kubrick queria que a Inteligência Artificial fosse um filme muito mais frio e perturbador do que ele realmente é. Quase como um conto de terror futurista e bem focado nesse vazio da humanidade em relação aos robôs. Só que aí, quando o Kubrick morreu, esse filme passou pro Spielberg. E o Spielberg fez o filme A Inteligência Artificial, que lançou em 2001. Ele pegou muito da inspiração do que o Kubrick já tinha deixado e mudou muita coisa pro visual Spielberg. Não tô falando que o visual Spielberg é ruim, só tô falando que o Spielberg tem uma visão um pouco mais alegre dessas coisas. E o filme do Inteligência Artificial tem meio que dois finais, porque quando o menininho ele desce, né, com o submarino e vai falar lá com a fada e tudo mais, e ele fica pedindo para ser I wanna be a real boy, né, eu quero ser um garoto real, não sei o que tem. Esse era o fim do filme do Kubrick, que é sensacional. E aí o Spielberg ele estende um pouco mais isso daí e faz um filme mais família no final. Então esse final do Kubrick representa muito bem o que ele queria fazer nesse filme. E representa muito bem como ele gostava de dar esses finais ambíguos para os filmes dele. E De Olhos Bem Fechados é exatamente isso. É um filme com um final ambíguo que te dá aquela sensação de vergonha alheia. Você entende a culpa do personagem, a tristeza da personagem da Nicole Kidman e a culpa do Tom Cruise, né, do personagem do Tom Cruise. Se você gosta de filmes assim, que misturam essa parte de drama com um suspense, eu aconselho muito a você assistir a esse filme, porque ele tem um pouquinho de tudo. E o Kubrick era um excelente diretor. Eu vou até fazer um vídeo mais pra frente aqui contando um pouco sobre a história do Kubrick, porque ele era um cara difícil, mas o cara manjava de fazer filme como ninguém.